Olá, meus amigos, que a graça de Deus esteja contigo e sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus sobre os eventos finais da história dessa terra. Já estamos, pessoal, no 10º estudo. Olha como tem passado rápido e temos aprendido muito aí com a ajuda do pastor Wagner Pires. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, a volta de Jesus. Este que é o maior acontecimento de toda a história e a esperança de todo cristão. Por isso você não pode perder, assista até o final que está muito interessante, tá certo? Me sigam aí também nas redes sociais, pessoal, para que a gente possa estar nos comunicando. Se você é novo aqui, se inscreva aí no canal, ative o sininho, deixa o like para ajudar a divulgar este canal para que mais pessoas venham conhecer a respeito da Palavra de Deus. Sem mais delongas, então, nós passamos para o pastor Wagner Pires para nos falar sobre a volta de Jesus. Então nós vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que é a base do nosso estudo para poder assim desenvolver o tema de hoje. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora, ou quase meia hora. Então nós vamos fazer uma oração. O fio agora ficou mais fácil, ficou solto, então dá para eu poder ajoelhar. Querido Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos nesse momento mais uma vez na Tua presença, Senhor, para dirigir a Ti e pedir do Senhor a sabedoria dos céus para estudar a Tua palavra. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos perdoe os pecados, também nos ajude a andar na Tua presença pelos méritos de Jesus e dia a dia, Senhor, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Abençoe esse estudo que queremos fazer, que o Seu Santo Espírito ilumine nossa mente, abençoe cada ouvinte, cada família, cada lar que chega agora essa transmissão, que a presença do Teu Espírito esteja com todos eles, abençoando a todos nós que aproximemos mais de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos aí nosso estudo de hoje, que é a viagem dos sonhos. Nós podemos chamá-la também disso aí, porque será uma viagem diferenciada de todas as demais, tá certo? Será realmente algo fantástico, algo fora do comum, né? Fora do natural. Então algo que vai realmente surpreender, por mais que a gente venha ter expectativas elevadas, expectativas de todos os tipos, mas a volta de Jesus vai nos surpreender. Vai ser o maior show do mundo, né? O maior show do universo, ao vivo e a cores, para todos aqueles que estiverem prontos e, pela graça de Cristo, de pé e apto para recebê-lo. E nós vamos então visualizar um pouco sobre isso aí. Nosso texto então, para a base da nossa oração, como nós temos na figura, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que diz aí o que acabamos de ler, tá certo? Onde tem aí as profecias para o tempo do fim. Então, em cima desse texto, nós precisamos entender algumas coisas. Diz assim a Bíblia, né? Para a gente poder entender em cima desse texto aqui, alguns detalhes que envolvem todas as circunstâncias em que Cristo voltará. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por meia hora, ou cerca de meia hora, melhor dizendo. Bom, veja bem, nós precisamos compreender que o 6º selo, ele vai desenrolar durante todo o período do selamento do povo de Deus, que é o tempo em que nós vivemos. Ele vai desenrolar o 6º selo até próximo à volta de Jesus, certo? O 6º selo, se a gente pegar corretamente, nós vamos entender que até no momento em que a 7ª praga está fazendo sua obra destruidora, ainda está ocorrendo sobre o 6º selo. Por quê? O 7º selo só abre quando Jesus aponta no leste ou no oriente, como vimos nos estudos anteriores. Aí, a partir desse momento, o 6º selo abre para que Jesus venha buscar seu povo. Outra coisa, a duração do período do 7º selo é algo curto, breve, certo? Então aqui na Bíblia especifica que a duração do 7º selo é apenas de quase meia hora, ou seja, é o menor tempo e espaço de duração, é o período do 7º selo. Ele durou quase meia hora. Você pode prestar atenção na sua Bíblia que o 7º selo não dura meia hora, é quase meia hora, cerca de meia hora. Todas as Bíblias vão estar escritas assim, cerca de meia hora ou quase meia hora. Nenhuma Bíblia vai falar que é meia hora exata. Se estiver falando, tem algum erro na sua Bíblia, tá bom? Você pode conferir esse detalhe aí, que sempre vai falar quase ou cerca, tá bem? Bom, então vamos adiante. Na próxima figura, que nós temos aí
uma profecia matemática, que é essa aqui do Apocalipse capítulo 8, versículo 1, certo? A Bíblia é um livro repleto de coisas fantásticas. A Bíblia tem todas as ciências, tem biologia, química, física, história, línguas, tem também matemática. Na Bíblia é repleto de passagens matemáticas. Essa de Apocalipse 8, versículo 1, é uma profecia matemática, tá bom? Vamos tentar vê-la aqui lentamente para poder compreender o significado de tudo isso que está na tela que você está vendo aí, dessas contas aí. Primeiro, como fez silêncio no céu por cerca de meia hora, o que a gente entende por isso? Antes de você concentrar nos números. Nós entendemos que o silêncio que foi feito foi no céu, não é na terra, ok? Pegou esse primeiro ponto. Então o silêncio que é feito não é na terra, é no céu. Pelo contrário, a terra está em convulsão, um barulho tremendo com a volta de Jesus e praga caindo para todo lado, então na terra não tem como ter silêncio. Então o silêncio é no céu, não é na terra. Segundo ponto, o silêncio que teve no céu tem um tempo específico, tem um tempo determinado, onde o céu ficará em silêncio, onde a Bíblia diz que é quase meia hora. Terceiro ponto, por que o céu fica em silêncio, irmão? Porque no retorno de Jesus, Jesus diz que ele vem com todos os seus anjos. Então não vai ficar nenhum anjo no céu para estar louvando a Deus ou adorando. Então Jesus Cristo ele vem com todos os anjos que sempre esteve com ele no céu. Por isso que o céu vai ficar em silêncio, porque não vai ter mais nenhum anjo, certo? E por cerca de meia hora o silêncio no céu. Bom, então nós temos na tela aqui que um ano profeticamente tem 360 dias. Veja bem, se houve silêncio no céu por cerca de meia hora, é sinal que o céu também tem o seu relógio. O céu também tem uma demarcação de tempo. No céu também se marca tempo, entende? Se você disser que não, então o texto aqui seria contraditório. Dizer que houve silêncio no céu por quase meia hora e dizer que no céu não tem um tempo. Então não tem como ter meia hora lá se lá não tem tempo, entende? Uma coisa depende da outra. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Então haverá um tempo que irá marcar essa quase meia hora dentro do céu. Agora, que tempo é esse? É o tempo profético. Então, para a gente saber isso aqui, vamos ter que aplicar essa profecia que nós conhecemos como profecia dia-ano, que está na tela aí. Um ano profético equivale a 360 dias, porque é o dia bíblico, é o ano bíblico, digo, é o ano profético, é apenas de 360 dias. Então, nós vamos fazer a continha aí para vocês entenderem. Se um dia que tem 24 horas está para 360 dias proféticos, entendeu? Um dia profético de 24 horas equivale a 360 dias literais. Lembra das 2.300 tardes e manhã, não lembra? Então nós estamos aí na tela para entender. Isso está registrado em Números 14:34, ok? Então, se um dia de 24 horas equivale a 360 dias literais, um dia profético de 24 horas equivale a 360 dias literais, então meia hora, que é o que supostamente estaria em silêncio no céu, equivale a X. Isso aqui é uma regra de 3, é uma fórmula matemática que existe para a gente poder descobrir. Quando nós teremos aí 3 valores e não temos o quarto valor. Regra de 3 simples, né? Então a gente usa essa regra de 3 simples para descobrir o valor de X, o valor do valor que nós não sabemos, que é uma incógnita. Então eu vou e multiplico 24x vezes, está para 360 vezes 1, dividido por 2, 180. X é igual 180 dividido por 24. X é igual a 180 dividido por 24, 7 dias e meio. Ou seja, os 30 minutos, se ficasse em silêncio o céu 30 minutos exatos, equivalem na Terra a 7 dias e meio. Ou seja, descobrimos algo aqui importante e interessante, que o tempo profético é o tempo do céu. Você percebeu? Se o céu vai ficar em silêncio por quase meia hora, não é meia hora, mas digamos que fosse meia hora, essa meia hora do céu levaria aqui na Terra 7 dias e meio. Então, os 30 minutos que passa dentro do céu, na Terra passam 7 dias e meio. Percebeu aí? Agora, vejam bem. Então, esse aqui é o relógio celestial. O relógio celestial é o tempo profético. É por isso que num estudo anterior, não sei se você se lembra, falando do estudo sobre o fechamento da porta da graça, que nós estudamos lá que 6.000 anos de pecado na Terra e Cristo volta. Estudamos lá que esses 6.000 anos de pecado são equivalentes a 144.000 horas proféticas. Nós fizemos esse estudo mostrando para vocês, né? Se você não assistiu, você depois entre em contato aí com a gente, que a gente te manda o link desse estudo específico, que é o estudo do fechamento da porta da graça, que lá explica que os 6.000 anos de pecado na Terra são equivalentes a 6.000 dias no céu, que é equivalente a 144.000 horas. Está bem? Mas vamos então passar para a próxima figura. Então na próxima figura temos ainda outra continha. Veja bem, 7 dias e meios, agora está para 30.
minutos, que 7 dias e meio na terra é o equivalente a 30 minutos no céu, dentro do céu. Então, 7 dias aqui na terra seria quantos minutos no céu? Eu não sei, por isso eu pus um X, que novamente é a incógnita, é aqui o mistério do nosso problema. Então nós temos 3 valores e eu preciso descobrir o quarto valor. Então eu uso novamente a regra de 3. 7 dias e meio X, 7 vezes 30, 210. Então é assim que a matemática nos ensina. Não foi eu que criei isso não, tá bom? É a matemática. Então eu preciso descobrir o valor de X. Aí X é igual 210 dividido por 7,5. Aí X é igual a quanto? 28 minutos. Então, está de azul aí na tela, 28 minutos no céu equivale a 7 dias aqui na terra. Então, quando passa um ciclo de uma semana aqui na terra, hoje é sábado, foi uma semana embora, né? Esse espaço de uma semana literal para nós aqui na terra, passou no céu apenas 28 minutos. Você vê como é que o tempo do céu é diferente do nosso? E esse é um dos motivos porque Deus não tem pressa. O tempo lá passa bem diferente. Então, 28 minutos no céu é o equivalente a 7 dias na terra. Bom, irmão, por que eu coloquei o valor de 28 minutos? Porque 28 minutos equivale a 7 dias. E o que o Espírito de Profecias fala sobre essa questão de 7 dias? O que ele fala a respeito de 7 dias sobre a volta de Jesus? Que conceito tem, que conexão, melhor dizendo, que conexão há entre 7 dias na volta de Jesus e agora os 28 minutos do silêncio no céu vazio e etc. Vamos ver então na próxima figura. Na próxima figura a gente consegue aqui então a descobrir maiores detalhes a respeito do silêncio no céu e do vazio. No livro aí, Primeiros Escritos, página 16, aí diz a mensageira de Deus assim, ó. Todos nós, os salvos agora, quando Jesus desce para recolher, entramos na nuvem, não é uma nuvem comum, é uma nuvem especial, é uma nuvem que vem do céu, não é essas nuvens que ficam na atmosfera, e estivemos 7 dias, percebe o texto aí, inspirado por Deus? 7 dias ascendendo, subindo para o mar de vidro, aonde, lá no mar de vidro, Jesus trouxe as coroas para os salvos e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Muito bem, então Jesus chegou no planeta Terra, resgatou os fiéis, os salvos, ressuscitou, né, o da grande multidão, e leva todo mundo para cima da nuvem, e a nuvem, que é uma nuvem que vem do céu, não é essa nuvem comum, onde você vai sentar, fofa, macia e confortável, e você não vai cair por ela, ou seja, é uma nuvem mais ou menos parecendo um puff gigantão aí, bem agradável, bem gostoso de sentar. Então você vai sentar nessa nuvem e você vai simplesmente subir agora 7 dias viajando até o mar de vidro. Então essa viagem do planeta Terra ao mar de vidro dura 7 dias, que lá no céu passa 28 minutos, é o espaço de tempo. E nesses 7 dias, chegamos onde chegamos nesses 7 dias? Chegamos no mar de vidro. O mar de vidro, irmãos, é o saguão do céu, é a entrada do céu, nas portas da eternidade, tá certo? Então chegamos no espaço de 7 dias dentro do céu. Por quê? Porque esse espaço de 7 dias aí, Apocalipse capítulo 22, ele explica que ninguém, absolutamente ninguém, entra no céu sem guardar o sábado, sabia disso? Ninguém, nem católico, nem evangélico, ninguém. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos da lei de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, para entrar na cidade pelas portas, tem que guardar os mandamentos, seja quem for, seja todas as pessoas, todos os salvos de todas as épocas. E por isso Jesus programou em sua infinita sabedoria que a viagem deveria durar 7 dias, porque milhões ou talvez bilhões de salvos que se salvaria sem o conhecimento do dia do Senhor, de guardar esse dia. Então eles não podem entrar no céu, não podem comer da árvore da vida sem obedecer pelo menos um sábado em sua existência. E então ali nós vamos ter a primeira escola sabatina na porta do céu. E ali vai ouvir cânticos, vai ouvir louvores, vai ouvir glórias a Jesus, aleluias a Jesus. Vai ser o momento da coroação, vai ser um momento fantástico. A gente vai entrar no céu já com coroa, glorificado, claro, já foi na ressurreição, né, e na transformação. Nós vamos entrar no céu já felizes e já um pouco mais conhecedores da justiça de Cristo. Jesus vai dar na sua primeira aula na escola sabatina, vai falar sobre
certamente a lei de Deus, a importância dela para o universo, para manter o equilíbrio do universo, para manter a paz e a sustentabilidade do universo. Ele vai falar ali algo relacionado à sua lei. Por quê, irmão? Porque essa grande multidão vai ouvir pela primeira vez uma pregação sobre o sábado. Então Jesus vai falar ali na escola sabatina sobre a lei, eles vão entender ali o sábado, aqueles que nunca guardaram. Logo na sequência, Jesus ali vai fazer um culto divino maravilhoso também sobre o plano da redenção, e vai falar ali um pouco mais do seu amor. Então vai ser algo assim que a mente nossa humana não tem como viajar e chegar lá. Uma coisa podemos ter certeza: vai valer a pena todo o esforço que você vai passar nas 7 pragas, vai valer a pena toda a fome, toda a sede, toda a perseguição, toda a angústia, todo o tremor, todo o medo, vai valer a pena. Tudo que você imaginar vai valer a pena, tá bom? Então compensa. Então 7 dias na viagem, 28 minutos no céu. Agora na próxima figura nós vemos aí a volta de Jesus pela constelação de Órion. Que percurso nós faremos para chegar ao céu? Que direção vai tomar? Nós vimos nos estudos anteriores que Jesus vem pela direção do sol, do leste, do oriente. Já vimos esse estudo, né? Ficou bem claro nos estudos anteriores. Várias passagens lemos na Bíblia, lá em Jeremias 43:2, lemos também em Apocalipse que Jesus vem pelo oriente e que o oriente é o leste, da banda do sol nascente. Agora, e para voltar? Jesus vem de lá porque ele ficou lá 1 ano, direcionando as pragas e coordenando-as, certo? Agora, para voltar, Verdade sobre os Anjos 111. Nuvens negras e densas subiam e chocavam entre si. A atmosfera, essa aí que a gente vê a 12 km de altura, abriu-se. Então a atmosfera vai abrir. Por isso que a gente não vê hoje as estrelas com maior nitidez por causa da atmosfera. Ela vai abrir-se e recua. E podemos então olhar através do espaço aberto. Então vai ter um espaço aberto pela constelação de Órion. Está vendo aí? No espaço aberto em Órion, que está escrito aí na inspiração. Donde esse espaço aberto aí vinha o quê? A voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Claro, só fazendo aqui um parêntese para você, a santa cidade desce pela constelação de Órion, mas é na terceira vinda de Jesus, tá bom? E aí, aqui Ellen White está falando eventos que ocorrem antes da segunda vinda de Jesus. Mas a questão é, o percurso é o mesmo. É pela constelação de Órion que a cidade santa vem, porque é por detrás da constelação de Órion que fica a eternidade. Pela constelação de Órion vem a voz de Deus, porque o trono de Deus, o céu, o santuário está por detrás de Órion. Então, a conclusão que nós podemos chegar não é outra, a não ser esta aqui que é óbvia. Onde fica o percurso para chegar no céu? Onde fica o percurso para chegar na eternidade? Pela constelação de Órion. Isso é óbvio. Se a voz de Deus vem por ela, então, certamente, Deus, com seu trono e a eternidade, o céu tem que ficar por detrás de Órion. Então, para chegar ao céu e à eternidade, iremos sair cortando toda essa constelação. Sairemos assim, atravessando por ela. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim, onde fica essa constelação? Conheço um homem, falando dele mesmo, do próprio Paulo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Por que 3 céus? Se a gente só consegue ver um. Primeiro temos esse céu aí que a gente vê daqui da Terra, que é o céu atmosférico, é o céu azul, porque os raios solares batem nas poeiras, né? E que está por aí, e aí reflete essa cor do azul. À noite a gente vê escuridão porque não tem mais luz solar. Então o primeiro céu atmosférico, que é isso que a gente vê, quando saímos da nossa atmosfera, por exemplo, os astronautas que saem de foguete e vão para a órbita da Terra e vão para o espaço sideral, dali da órbita da Terra, consegue-se ver o segundo céu, que é chamado céu astral. É o céu dos astros, cometas, asteroides, planetas, sóis, estrelas, galáxias, quásaras e outras coisas mais que tem aí no universo. Esse é o segundo céu, quando você sai do planeta Terra de foguete para vê-lo, que é o céu astral. Mas aí existe um céu acima desse, que é o terceiro céu, que é o ponto mais alto do universo, é o ponto culminante, é o zênite do universo. É chamado de terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita, né? É o lugar onde Deus habita. Por isso que no inglês tem o sky, né? Que é esse céu azul que a gente vê. Depois tem o heaven, né? Que é o céu onde Deus mora, que é o céu muito mais longínquo, que nem a mente humana tem como chegar lá. Tá certo? Então vamos para ver um pouco, irmãos. Já que nós podemos constatar que a voz de Deus vem pela constelação de Órion,
e que a Cidade Santa também vem por ela, então o caminho de ida também é o mesmo. Então vamos conhecer um pouco essa constelação baseada aqui agora no que a ciência já pôde descobrir sobre essa constelação, tá bom? Vamos aqui, eu trouxe aqui algumas informações. Essa aí é uma foto de 2005, é uma foto tirada por um satélite norte-americano, o Hubble. Ele tirou essa foto é da constelação de Órion. Essa foto ela tem aproximadamente 1.500 anos de distância, ou seja, essa foto que vocês estão vendo hoje aí, ela já não é mais como ela é hoje, a constelação de Órion, porque tudo que se tira de Órion, de fotos e filmagens, são coisas antigas, velhas, que chegam para nós devido à distância, o espaço. Nós vamos entender um pouco melhor isso aqui na medida que eu for falando. Mas é a foto que nós temos aí, praticamente uma das mais recentes sobre a constelação de Órion. Bom, nós temos aí uma informação científica. Diz assim, o que é a constelação de Órion? É uma imensa massa de gás, de hidrogênio, hélio e poeira em expansão, com cerca de 300 trilhões de quilômetros de extensão, de uma parte na outra. E essa distância que ela tem, 300 trilhões de quilômetros de extensão, é um espaço suficiente que cabe 10.000 sistemas solares, igual o nosso. Será que é pequeno? A envergadura de Órion cabe 10.000 Sol, 10.000 planeta Terra, 10.000 Júpiter, 10.000 Saturno, 10.000. É coisa absurda de gigantesca. E ela viaja, a constelação de Órion está viajando pelo espaço, porque no espaço nada está parado, tudo está viajando. Viaja a uma velocidade de 60.000 km por hora, tá certo? Tudo no espaço está viajando. Até o nosso próprio planeta não está parado, né? E nosso próprio sistema solar não está parado, nossa galáxia não está parada, está tudo viajando no universo. Nada fica parado, né? Bom, temos outro dado aí dos pesquisadores aí, dado científico. Diz assim, pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, descobriram moléculas de água em Órion. Mas olha a quantidade que tem lá. A quantidade de água produzida ali é suficiente para encher os oceanos 60 vezes por dia. Tem tanta água na constelação de Órion, mas é tanta água que pega os nossos oceanos, aí os 5 oceanos que tem, se não me falha a memória, eles juntos, e a quantidade de água que tem ali dá para encher todo dia, 60 vezes os nossos oceanos, 60 vezes esses 5 oceanos, 60 vezes todo dia. É um absurdo de água, né? Um absurdo de água. Então, com essas moléculas de água ali, é possível então ver que tem um ambiente muito climatizado, um ambiente bem úmido, um ambiente fácil de respirar na própria constelação de Órion. Temos ainda outro dado científico aí, são todos dados científicos, viu? Isso aí. A nebulosa de Órion, essa constelação ainda, onde ela está localizada, irmão, a distância dela para o planeta Terra, lá onde ela está até o planeta Terra, a distância é de 1.500 anos-luz de distância, tá certo? Do nosso planeta. O que significa isso? Que do planeta Terra até Órion leva 1.500 anos-luz de distância. Significa que se você tivesse aí um objetozinho, um avião, você sai do planeta Terra, que está aqui, e você entra nesse avião, nesse foguete, e aqui está a constelação de Órion, e você anda na velocidade da luz, que é 300.000 km por segundo, lá no vácuo, né? Então você viaja essa velocidade absurda, que é a coisa mais veloz do universo, é a luz. Então você viaja nessa velocidade absurda aí, a 300.000 km por segundo. Você gasta do planeta Terra até Órion 1.500 anos viajando. É uma viagem absurdamente longa, não é? Por isso que Satanás não tem mais acesso ao céu, né? Porque primeiro que se ele for lá, Jesus já voltou, passou o milênio e ele ainda não chegou, né? Então ele não vai mais perder o seu tempo indo para o céu hoje, na porta do céu, porque ele sabe que a distância é algo assustador de distância. Bom, outro dado é o seguinte, que o diâmetro de Órion são 25 anos-luz, ou seja, para você dar uma volta na envergadura, no diâmetro de Órion, você gastaria 25 anos viajando à velocidade da luz. E nesse diâmetro tem espaço suficiente para 70 milhões de vezes o sistema solar, diferente da extensão dela, né? Só outro dado curioso é o seguinte, para você ter ideia do que é a velocidade da luz, entre a Terra e Órion, gasta 1.500 anos levando lá, mas só para você ter ideia, o objeto, o meio de transporte mais veloz que existe é o foguete, né? O foguete anda a 28.000 km por hora, lá no espaço, no vácuo, né? O foguete anda a essa velocidade, 28.000 km por hora. Uma bala de um revólver anda a 2.800 km por hora. Então você vê, quando você sai um tiro, você nem viu, o tiro já chegou lá, né? Porque ele anda a uma velocidade extrema, de 2.800 km por hora, que ultrapassa a barreira do som. No caso do foguete, anda 10 vezes mais veloz do que uma bala. Se fosse de foguete, irmão, levaria mais de 1 milhão de anos
para chegar em Órion. Se fosse algo na velocidade da luz, que é algo impensável, você gastaria 1.500 anos. A velocidade da luz, se existisse um carro, um avião a jato que andasse a essa velocidade, você poderia ir na Lua e voltar em cerca de 2,5 segundos com essa velocidade. Só para você ter ideia de que é algo absurdamente veloz. Você poderia dar 7 voltas no planeta Terra em apenas 1 segundo. Isso é que é a velocidade da luz. É entrar no avião e dar uma voltinha no planeta Terra 7 vezes, passou 1 segundo. Você deu 7 voltas com a velocidade da luz. Então, se você saísse da Terra nessa velocidade absurda, para chegar no céu você ainda levaria 1.500 anos para chegar lá na constelação de Órion e depois chegar então no Mar de Vidro. Então, realmente o céu não é perto aqui não, hein? Não é perto. Temos aí então outra informação científica sobre Órion. Até hoje, Hubble é o telescópio que anda filmando por aí, né? Que nesse ano de 2020 ele sai de circulação e vai entrar outro. Diz assim, que esse telescópio revelou 3.000 estrelas de vários tamanhos nesta constelação. Não significa que tem 3.000 estrelas. Significa que ele conseguiu captar 3.000 estrelas, mas existe muito mais. As Três Marias estão em Órion, que é bem conhecida, né? De nós aqui, as Três Marias são estrelas que receberam nomes árabes, mas aí para facilitar, porque são nomes mais complicados, né? Colocou-se esse nome de Três Marias. As estrelas mais brilhantes dessa constelação, quais são elas? São Rigel e Betelgeuse. Essas duas estrelas, elas são super gigantescas, né? Milhares de vezes maior que o Sol, só para você ter uma ideia. E elas são as principais estrelas da constelação de Órion, que é Rigel e Betelgeuse. Esses nomes, quem colocou também, foram os árabes. Rigel e Betelgeuse foram os cientistas árabes que colocou lá no passado, há mais ou menos cerca de 100, 150 anos atrás, que colocaram esse nome nela. Agora, o interessante é o seguinte, vamos ver aqui. Betelgeuse, segundo a ciência, é uma estrela supergigante. Seu tamanho é 400 vezes maior que o Sol. Olha só o tamanho dessa estrela que está lá em Órion. É apenas uma das 3.000 que foi descoberta até agora. Ela brilha 60.000 vezes mais forte que o Sol. É coisa absurda de claridade, né? Sua cor é avermelhada, a cor de Betelgeuse. Ela tem uma temperatura de 3.000 graus, o que é considerado fria para uma estrela. Então a temperatura é muito leve. Só para você ter uma ideia, o Sol nosso aqui, ele chega lá na superfície dele, chega a milhares de graus Celsius de temperatura, enquanto Betelgeuse só tem 3.000, então é algo frio para uma estrela, é algo tranquilo. Nós temos aí um raio-x aí da constelação de Órion. Você vê à esquerda aí, no meio, esse cinturão de Órion, que são as Três Marias, e acima das Três Marias você vê Betelgeuse, né? À sua direita aí você vê a estrela Betelgeuse, que é uma estrela gigante, e ela meio avermelhada do lado aí. Na frente você vê um formato de um arco, né? Como se fosse flecha, porque isso aí é conhecido também como caçador de Órion. Aí é uma outra história que a gente vai pular essa história aqui. Então, na próxima figura, para ficar fácil de localizar onde está a Betelgeuse, está lá em cima, tá vendo? E no meio as Três Marias, que é a Mintaka, a Unilã e a Unitaka. É fácil chamar Três Marias, que são os nomes mais comuns. Por isso que é nome árabe, como eu falei para você, né? A maioria dessas estrelas aí foram eles que colocaram os nomes. Bom, na frente agora nós vamos entender o seguinte, nessa figura. Por que que a gente falou aqui, estou mastigando o gengibre aqui por causa da garganta, viu? Você não estranha não. Mas vamos lá. Por que que tem tanta ênfase aqui em Betelgeuse? Tá bom? Vamos entender por que que tem essa... A gente está batendo um pouco na tecla sobre essa estrela. Betânia. A origem da palavra Betelgeuse tem a ver com Betânia, tem a ver com Belém, tem a ver com Betel. Primeiro, Betânia. Você está vendo que Betânia é formada por duas palavras. Bet mais Ânia. Bet significa casa. Ânia é tâmara. Betânia significa casa das tâmaras. E lá em Betânia, onde Jesus gostava de ir, na casa dos amigos dele lá, era o lugar que mais produzia tâmaras em Israel. E por isso que recebeu esse nome, Betânia. Porque Betânia significa casa das tâmaras. Belém. Bet é casa, Lém é pão. Então Belém significa casa do pão. E por que que Belém recebeu esse nome, casa do pão? Porque Jesus vivia dizendo que ele era o pão da vida, porque ele nasceu em Belém. Então percebe que as coisas na Bíblia tem muitas coisas que tem tudo a ver. Inclusive nomes, não é coincidência não. São realmente providência de Deus. Então Jesus nasceu em Belém, na casa do pão. Por isso que ele se chamava o pão da vida, porque veio de lá. Betel, lembra de Jacó? Ele diz que aqui não é outra coisa senão a casa de Deus. E chamou aquele lugar de Betel. Bet, casa, El, Deus. Então o sufixo El significa Deus e Bet, casa. E Betelgeuse, olha o significado de Betelgeuse. Portal da casa de Deus.
Então a palavra Betelgeuse significa isso aí, portal da casa de Deus, que fica onde? Em Ório, que atravessa por Ório para poder chegar onde? No mar de vidro, que receberá as coroas e que entrará no céu. Você percebe que as coisas vão agora encaixando e enquadrando? Então nós precisamos atravessar o portão do céu, que é Betelgeuse, por dentro de Ório, e chegamos então no terceiro céu, a morada de Deus. Bom, outra informação científica. Segundo a ciência, Betelgeuse explodirá em breve, num evento formidável chamado supernova. Quando as estrelas explodem, elas passam por essa experiência e são chamadas de supernova. Ninguém sabe quando. Quando é que Betelgeuse vai explodir? Ninguém sabe, claro. Mas todos os cientistas concordam que será um evento espetacular quando ela explodir. Quando Betelgeuse explodir, vai ser um evento espetacular. Olha o que diz a ciência. Quando isso ocorrer, será visto do céu, hoje, aqui da Terra, quando ela explodir lá, a 1.500 anos de distância, nós veremos aqui 10.000 vezes mais clara, mais nítida do que se vê hoje. Nesse tempo, ela ficará visível, inclusive à luz do dia. Jesus diz que ele vem com as nuvens dos céus, como relâmpago, como raios, algo brilhante, algo que vai usar toda a tecnologia do céu aí, e será visto de um lugar do outro no planeta Terra. Jesus será visto por todo o planeta, por todos os lugares ao mesmo tempo. E é isso o que a ciência prevê que Betelgeuse vai acontecer. Aí temos uma figura, um exemplo de uma estrela explodindo, entende? Então ela joga no ar aí todos esses aparatos aí químicos, né? Esse aparato de luzes e claridade. Então nós entendemos que essa explosão da estrela, na verdade, o que a ciência está medindo, porque a estrela vai esquentando, eles entendem que quando ela chega a uma certa temperatura, então ela não suporta, ela explode e dá origem a novas estrelas, chamadas supernova. E agora aqui, só que na verdade nós sabemos que quando isso acontecer, que será visível à luz do dia, é Jesus Cristo voltando, meus queridos irmãos. Aqui agora nós temos aqui o que a Bíblia fala sobre Ório. Você percebe que Ório era estudada pelos pesquisadores lá do tempo de Jesus e também era estudada pelos patriarcas. Os patriarcas conheciam sobre Ório. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 9, versículo 9. Falando de Deus. Deus fez a ursa. A ursa aí não é a esposa do urso, viu? A ursa aí é uma constelação que chama Ursa Maior. Ela é uma constelação. Então Jó está falando aqui que Deus fez a constelação chamada Ursa Maior, que Deus fez o Órion. Por que está o Ório aí? Porque era conhecido como o Caçador Ório, a constelação o Caçador Ório. Deus também fez o Sete Estrelo, que é outra constelação, que existe aproximadamente umas 66 constelações a 80, entre 66 a 80, e as Recâmaras do Sul, que é outra constelação. Então Jó está falando que Deus é o autor das constelações, que Deus fez. Mas como é que Jó tinha noção de constelação? Porque, não sei se você sabe, os antediluvianos eram muito mais inteligentes do que você imagina, do que nós hoje. Os antediluvianos tinham uma mente poderosa de inteligência, de cálculos matemáticos, de tudo que você imaginar. Só que eles usaram a inteligência para o mal, para a perversão. Mas eles eram muito mais inteligentes do que nós, muito mais avançados do que nós. E eles conheciam muito sobre constelações. Jó 38, 31. Deus agora pergunta para Jó. Jó, você pode amarrar as cadeias do Sete Estrelas? Deus então confirma que existe o quê? Essa constelação com esse nome. Deus continua perguntando para Jó. Isso aqui que é o mais interessante. O próprio Deus reconhece essa constelação com esse nome. Deus pergunta para ele, pode soltar os laços de Órion? Aqueles laços lá, as Três Marias, que é conhecido como laço de Órion. Então Deus pergunta, Jó, você pode soltar os laços de Órion? Coitado, Jó, claro que não. Jó não era um micro-organismo comparado com a constelação, né? Mas o próprio Deus reconhece a constelação de Órion. O próprio Deus sabe que ela tem esse nome que foi dado pelos árabes antigos, e Deus aceita o nome que os homens aqui na terra dão também para poder comunicar com o próprio ser humano. Amós capítulo 5, versículo 8 diz assim, Deus novamente falando pela boca do profeta, procurai o que faz o Sete Estrelo, uma constelação, e o Órion, outra constelação, e torna a sombra da noite em manhã e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Então, quem fez o Sete Estrelas? O Senhor. Quem fez o Órion? O Senhor. Quem fez essas constelações? Deus. Não foi o Big Bang, não foi nenhuma explosão. Deus fez as constelações. E todas essas constelações, ela tem planetas e ela tem seres humanos
racionais e inteligentes como nós. Assim como foi no princípio de um casal para a Terra, assim foi um casal para cada planeta, e a ordem de Deus foi a mesma para todos. Crescei, multiplicai e povoai a Terra. Bom, nós temos então aí a figura da Terra, então, viajando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, já falamos sobre isso aqui agora há pouco tempo, levaríamos 1.500 anos até chegar em Órion, até chegar no céu. Então aqui seria chamado de isso aqui, a viagem fantástica do seu sonho, porque seria uma viagem que você não vai envelhecer, você não precisa preocupar, você já é imortal. Não vai ter sede, não vai ter essa fome que temos aqui nesse contexto de hoje. Então você poderia viajar tranquilamente esses 1.500 anos que você chegaria lá jovem de novo. O tempo para você não ia te afetar em nada, né? Agora veja bem, irmãos. Nós temos aí uma figura bem simplória, né? Bem simples, bem rústica. Figura um slide bem antigo de a envergadura de Órion. Tá vendo? A constelação de Órion. E temos daí dessa constelação Jesus com os milhões de anjos e os milhões de salvos vindo dela na terceira vinda para novamente a Terra, para dar um basta no pecado por fim, né? Porque vem e vai por ela. Agora, olha o que diz a meditação matinal aí, Espírito de Profecia, página 374. Cristo virá revestido do traje de luz que ele tem usado desde os dias da eternidade. Então Jesus existe desde quando? Desde a eternidade. Jesus não foi criado por Deus. Ele existe desde a eternidade. Ele também é Deus. E continua dizendo assim: os anjos o acompanharão 10.000 vezes 10.000. Olha a quantidade de anjos, é incalculável, né? O escoltarão em seu percurso. Então Jesus vai ser escoltado por um batalhão inumerável de anjos, tanto para vir como para poder ir também novamente com os salvos. Aí nós entramos aqui nessa pergunta que a gente vai tentar agora usar aqui a ciência e a Bíblia para poder encontrar um denominador comum, irmão. A pergunta é essa aqui, ó, que está na tela. Como encontrar uma explicação científica, bíblica, para uma viagem tão longa, 1.500 anos, e que durará apenas 28 minutos no céu ou 7 dias na terra? Como? Porque nós vimos que o céu vai ficar em silêncio só por 28 dias e não por 1.500 anos. Percebe? Então, como que nós vamos encontrar uma explicação bíblica, científica, teológica, de que o céu fica vazio sem anjos e Jesus retorna com os salvos para dentro do céu e só passou 28 minutos no céu? E aqui na terra, essa viagem toda duraria apenas 7 dias, se a ciência diz que leva 1.500 anos. Como encontrar então aqui uma harmonia? Bom, aqui agora é uma definição científica. Diz aí a resposta. A solução para o problema é pegar um atalho. E esse atalho é possível. Ele se chama wormhole, que é do inglês, porque o homem que descobriu aí colocou esse nome em inglês, que no português significa buraco de minhoca. A física define um wormhole desta maneira: é um túnel no espaço-tempo. Então é um túnel que ganha espaço e tempo, tá bom? É um atalho cósmico, um atalho aí do universo, que liga dois pontos super distantes no universo. É como se fosse um portal que encurtam dois pontos distantes. Só para você tentar entender, é como se você fosse dar uma viagem assim, ó, longa, só que em círculo. E aí você está aqui, você tem que passar por lá todo. Se você, ao invés de passar por lá todo, você pegar aqui um túnelzinho, uma brecha, um atalho, que a gente costuma dizer, então você, ao invés de levar um dia a sua viagem, levaria 1 hora. E é isso que vai acontecer. Um espaço, túnel, tempo, que vai economizar tempo na viagem, ao invés de 1.500 anos, 7 dias, e vai economizar também quilômetros, ao invés de andar aí 9 trilhões de quilômetros e muito mais, né, que é a distância daqui em Órion, você andará muito menos. Então vejamos aqui uma foto ilustrativa do buraco de minhoca. Isso aqui é uma foto ilustrativa onde você entra no túnel e a viagem, ao invés de durar aí os 1.500 anos, duraria os 7 dias, conforme o livro Primeiros Escritos. Outra foto ilustrativa, aí são algumas fotos ilustrativas para a gente ter ideia desse túnel que caberia aí sistema solar, como nós já vimos, né? A ciência dizendo, né? Que caberia aí também
trilhões de planetas, caberia então todos os salvos com todos os anjos de Jesus Cristo sem nenhuma dificuldade. Então nós temos aí uma figura onde o universo é visto em duas dimensões, dentro do túnel, dentro do buraco de minhoca. Hoje o universo, irmãos, ele é visto assim, ó, para cima você pode ir e para baixo, uma dimensão. Você pode ir para frente e você pode ir para trás, outra dimensão. E você pode ir para o lado e você pode ir para o outro lado, 3 dimensões. Então o universo que nós conhecemos hoje, ele é tridimensional, você pode ir para as 3 direções. Agora dentro do túnel não, você só poderia ir para frente e para trás, unicamente. Porque o túnel te comprimiria dentro dele e você ou vai para frente ou vai para trás. Você não pode ir nem para os lados e nem para cima, tá certo? Então aí seria mais ou menos como ele ficaria. Ele é uma força muito intensa, mais forte do que a própria lei da gravidade, que puxaria uma parte do destino e a outra parte do começo. E então criaria o túnel aqui. Nesse túnel consegue-se atravessar o túnel e chegando no local de destino mais fácil e mais rápido. Nós temos aqui outra figura que eu coloquei aí para ficar fácil, tentar facilitar nossa compreensão. Aí temos 2 galáxias, estão vendo? 2 galáxias super distantes uma da outra. Temos o espaço, o universo, ele é assim, né? E então os locais, as 2 galáxias seriam atraídas uma perto da outra, como nós estamos vendo nessa figura, pela formação no meio aqui do túnel do buraco de minhoca. Bom, esse túnel, esse buraco de minhoca, isso não é ideia minha também, tá bom? Essa ideia foi proposta por um matemático chamado Hermann Weyl. Ele é alemão. Em 1921, esse matemático ele propôs aí o surgimento de um túnel no espaço-tempo. Ele propôs isso aí, juntamente com Einstein lá, baseado na teoria do próprio Einstein, quando ele descobriu na época a teoria da relatividade. Aí, mais na frente, no ano de 1957, como você vê na tela, um físico norte-americano chamado Archibald Wheeler, então ele, o que ele fez? Ele criou o termo buraco de minhoca. Ele que colocou esse nome aí, buraco de minhoca, baseado numa minhoquinha que poderia dar uma volta gigante em uma fruta e para chegar no seu destino, ou ela poderia furar a fruta no meio e atravessar o meio da fruta por um túnel e chegaria mais rápido no seu destino. Então esse Archibald criou, esse físico norte-americano, esse termo, cunhou o termo. Apesar de que, vamos aqui dar uma breve explicação, não é possível, está bem? Não é possível provar cientificamente a existência do buraco de minhoca. Por que não é possível provar cientificamente? Porque a ciência ela vive do que se vê e do que se pega, do que se tange. Para provar um buraco de minhoca, a ciência precisaria levar isso para um laboratório e ela mesma criar um buraco de minhoca, ou ela ir para o espaço, encontrar um buraco de minhoca no espaço e ela filmar e ela fazer todo o experimento. Então, a ciência ela entende que não é possível prová-lo, mas a ciência entende que é possível a existência dele, sim. É possível real a existência dele. Por isso que a ciência, o matemático aí, Hermann, e também o físico Archibald, eles tanto projetaram a existência de um buraco de minhoca como cunharam eles com esse nome. Nessa próxima figura aí, vocês estão vendo aí, 2 galáxias super distantes. Então, nós temos acima a constelação de Órion, na galáxia aí, a 1.500 anos de distância, e temos aí embaixo a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, como que o universo faria aí? Bom, aí o buraco de minhoca que vocês estão vendo no centro, a força é muito mais poderosa do que um buraco negro. É tão intensa que consegue atrair uma galáxia inteira, que consegue atrair tudo. Então o buraco de minhoca seria criado no centro entre as duas, e aí ao invés de você passar a viagem em linha no sentido reto do universo, as 2 galáxias estariam próximas uma da outra e o buraco no centro, e então a viagem duraria apenas 7 dias ali. Rapidamente chegaremos ali no mar de vidro sem precisar durar 1.500 anos de viagem, né? Muito bem. Agora na próxima figura, a Bíblia fala sobre o buraco de minhoca. Nós já vimos que a Bíblia fala sobre Órion, né? Você viu lá. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha para ver o que a Bíblia fala. Se ela nos dá uma pista. Olhei e vi um vento tempestuoso. Olha o que Ezequiel viu. Um vento tempestuoso, parecido em forma de tempestade, redemoinho, túnel, que vinha do norte. Por que do norte? Porque Isaías diz que Satanás cobiçou que ele colocaria o trono dele acima da extremidade do norte. Ou seja, o norte é o trono de Deus, tá bom? Onde é que fica o trono de Deus? Fica no norte do universo. E o norte, quando você estende o braço direito para o sol, você encontra o leste. O norte é a frente, logo à frente. E se você de noite se deparar
para a constelação de Órion, a constelação de Órion ela fica no norte do universo, certinho. É incrível, né? Então, o vento tempestuoso vinha do norte, ou seja, esse buraco de minhoca aqui, que na linguagem Ezequiel não vai usar, claro, buraco de minhoca, porque essa linguagem é nova, mas o conceito da coisa é a mesma, um vento, um túnel tempestuoso, vinha do norte, do trono de Deus. Por que vinha do norte? Uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo. Ezequiel usa a linguagem de fogo, porque é o que ele entende, mas não era fogo. E um resplendor ao redor dela. É a única linguagem que ele podia usar na época, de resplendor. O centro do fogo tinha a aparência do brilho âmbar. E do meio do fogo saía a semelhança 4 seres viventes, que são os anjos. De onde os anjos vêm? Vêm da eternidade, do trono de Deus, do santuário celestial, do céu, que fica no norte, e que os anjos saíram de lá para chegar na terra em uma velocidade rápida, extrema. Os anjos usou que meio? O vento tempestuoso, o buraco de minhoca, ou o portal, espaço-tempo, que teletransportou eles. Esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Então a gente entende que Ezequiel viu ao mesmo sentido do que a ciência define hoje como buraco de minhoca, só que Ezequiel não usa esse termo, é claro, é óbvio, que não poderia ter na Bíblia, que é um termo que foi usado agora recentemente. Ezequiel usou a linguagem que ele viu. É como se hoje você pegasse um celular e você voltasse no passado, há 500 anos atrás, na Idade Média, e apresentasse lá para Lutero lá. Lutero, você sabe o que é isso aqui? Lutero ia falar o quê? Nem pedaço de plástico ele não ia falar, porque nem plástico ele conhecia. Ele ia falar que era um mini tijolo, né? Um pedaço de tábua, alguma coisa desse tipo. Ele ia usar a linguagem dele, da época dele. E assim Ezequiel usou a linguagem dele, do vento tempestuoso, mas que o formato era o mesmo. Olha o que outro texto aqui de Reis. Olha como é que Elias subiu ao céu. Indo eles, andando e falando, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E a gente pensa que foi só no carro de fogo, né? Porque não lê direito a Bíblia, né? Não lê pacientemente, não presta atenção nos detalhes que tem. Então, Elias subiu, Elias sim, entrou na carruagem de fogo, conforme está escrito lá também no livro Verdade sobre os Anjos. Mas, para Elias chegar no céu, meus irmãos, em tempo curto, Elias teve que entrar no redemoinho, no túnel. Senão, Elias estaria viajando no céu 1500 anos para chegar lá. Já pensou? Então, quando Jesus apareceu no Monte da Transfiguração, Elias não podia aparecer lá, que ele ainda estava em viagem para o céu. Mas como Elias foi no redemoinho, foi no túnel, foi pelo buraco de minhoca, Elias conseguiu chegar em tempo curto, em tempo rápido. Então, esse é o meio de teletransporte que os anjos também usam para chegar aqui no planeta Terra em tempo rápido, em tempo recorde. Porque o anjo não anda à velocidade da luz. Ainda que ele andasse na velocidade da luz, ele levaria 1500 anos para sair lá do trono de Deus e chegar na Terra. E nós encontramos no capítulo de Daniel, que Daniel, quando orou sobre as 2300 tarde de manhã, o anjo, no fim da oração, o anjo apareceu e chegou. Daniel, ouvi tua oração e Deus me mandou vir aqui. Como é que o anjo chegou tão rápido a uma distância de 1500 anos na velocidade da luz? Porque o anjo não andou na velocidade da luz, o anjo não veio rasgando o universo de lá do trono de Deus até aqui, o anjo saiu do trono de Deus, o anjo disse que ele saiu do trono de Deus. Então o anjo usou esse meio de transporte para poder chegar numa velocidade mais rápida e mais curta. O que determina é o tamanho do buraco de minhoca e a proximidade que ele faz dos 2 pontos, se a viagem dura uma semana, 10 dias, 15 dias ou 1 hora. Aí é o poder de Deus que entra em ação para poder explicar isso aí. Bom, onde o buraco de minhoca vai aparecer na Bíblia? Apocalipse capítulo 6, versículo 14. O céu recolheu-se. Então esse céu aqui é a atmosfera. Está bem? É o primeiro céu. Ele recolhe a atmosfera, como nós já vimos aí no primeiro escrito, né, lá anterior. Recolhe quando se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, onde o buraco de minhoca aparece aqui no planeta Terra? Na atmosfera, aproximadamente 12 quilômetros de altura, que é a média da superfície da Terra na atmosfera é essa. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. É a altura das nuvens. As nuvens têm essa altura aí, de no máximo isso aí, porque é a altura da atmosfera. Umas têm menos, outras têm mais. As nuvens ficam na troposfera, camada de ar, que fica a média de 12 km de altura. É o local onde ocorrem os eventos meteorológicos, né? Então é onde ocorrem esses eventos aí. E é aí que o buraco vai aparecer, o de minhoca, porque Jesus não vai pisar na terra na sua segunda vinda, né? Mateus 24, 30. Olha o que Jesus disse aqui, o que a gente passa despercebido também. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, um sinal que é a introdução, o começo da circunferência ali na atmosfera
da vinda de Jesus. Ele aparece ali e a nuvenzinha vem por dentro desse buraco, vem se aproximando cada vez mais da terra. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Na próxima figura nós temos aí um texto bem interessante do Espírito de Profecia. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a ciência devidamente estudada e corretamente estabelecida não contradiz a Bíblia. E muito menos a Bíblia contradiz a ciência, porque ciência é divina. Toda ciência é divina, meu irmão. Toda ciência é de Deus. Deus é o autor da ciência. Agora, aquilo que não é ciência não é de Deus. Aí vem de outras fontes, né? Mas eu quero dizer para você que a física é de Deus, a química é de Deus, a matemática é de Deus, a história é de Deus. Tudo que é ciência é de Deus. E olha o que diz o Espírito de Profecia, a linguagem que Ellen White usa, sem entender nada de ciência. Visões do Céu, é o livro, página 6. E todos juntos, nessa multidão de salvos, remidos, de remidos, agora imortais, irão viajar através do quê? O que diz Ellen White aí? Através do tempo e do espaço. Como é que Ellen White usa uma linguagem que nem ela entendia, que nem ela reconhecia? Vai viajar através do tempo e espaço, quer dizer, vou ganhar tempo e vou ganhar espaço? Segundo a ciência, o buraco de minhoca é uma viagem que encurta o tempo e o espaço. Segundo a ciência, o buraco de minhoca é uma viagem no tempo e espaço. Em direção ao que diz Ellen White? Em direção ao paraíso de Deus, ao céu. Meu irmão, o Espírito de Profecia é ciência do mais alto nível, é ciência pura, é ciência elevada, é ciência dos anjos. Quem dera se nós hoje ainda tivéssemos na nossa igreja, eu digo assim, em vida, um profeta, seria uma bênção para nós. Mas graças a Deus o que temos está tudo revelado também para nós nos testemunhos, Mas eu quero dizer para você que Ellen White escreveu que a nossa viagem vai ser no tempo e no espaço, do jeito que a ciência diz que é possível viajar no tempo e no espaço através do buraco de minhoca. Então você percebe que quando a gente olha para a Bíblia, para Elias, olha para Ezequiel, e a gente olha para Jó em Ório, e a gente olha agora para o Espírito de Profecia, viagem, verdade sobre vida e ensino 111, que a Cidade Santa vem por Ório. Quando a gente olha para vários textos, a gente vai colocando assim um quebra-cabeça fantástico, que é impossível contestar. Ou ser muito incrédulo, ou dureza de coração, porque as coisas vão se encaixando perfeitamente. Agora vamos lá. Como todo olho verá? Como é possível, alguém até questionou, Irmão, não é possível Jesus aparecer ao mesmo tempo para o planeta Terra. Por quê? Porque Jesus é menor que o Sol, fisicamente falando. Jesus tem aproximadamente 6 metros de altura, segundo o Espírito de Profecia. Agora, veja bem, como que então é possível ver Jesus, um ser de 6 metros de altura, o mundo todo, se o Sol, que tem bilhões de tamanho, até maior do que o planeta Terra, o Sol é 300 mil vezes maior que a Terra, como é possível ver Jesus se o Sol a gente não vê ao mesmo tempo? 12 horas do planeta vê o Sol, 12 horas vê a Lua, o Oriente vê o Sol, o Ocidente vê a Lua, e assim vice-versa. O planeta todo não consegue ver o Sol ao mesmo tempo? E como que vamos ver Jesus ao mesmo tempo, se ele é pequeno, relacionado ao Sol? Então vamos entender aqui. A velocidade da Terra hoje, que ela gira em torno de si mesma, é de 1.600 km por hora. Como eu falei para você, nada está parado nesse universo. Nada. Por isso que a Bíblia dá um puxão de orelha no preguiçoso, Porque nada está parado. O planeta Terra não está parado, ele está rodando a 1.600 km por hora. Tudo no universo está girando. O sistema solar está viajando pelo universo, a nossa galáxia está viajando, a constelação de Órion está viajando. E o Espírito de Profecia diz que até mesmo um anjo, se ficar parado, sua asa atrofia. E a mão de Deus também, se ficar parada. Nada está parado, meu irmão. Só o homem que às vezes quer ficar sem fazer nada, Então a velocidade da Terra é de 1.600 km por hora, ela gira em torno de si mesma. Se a Terra der uma brecada hoje, uma freada instantânea, não fica nada na Terra, voa tudo para fora. Bom, para Cristo ser visto ao mesmo tempo no mundo todo, a velocidade da Terra tem que ser alterada, ok? Então eu vejo o Sol 12 horas do dia, porque a Terra está andando a 1.600 km por hora. Por isso que eu consigo ver o Sol 12 horas por dia. Se a Terra diminuir a velocidade bastante, eu vou ver o Sol mais vezes. 24 horas por dia, por exemplo, se a Terra diminuir essa velocidade. Se a Terra aumentar a sua velocidade, eu vou ver o Sol menos vezes. Não tem assim. Quanto mais aumenta a velocidade, eu vejo o Sol com menor espaço de tempo. Quanto mais diminui, eu vejo o Sol com maior espaço de tempo. Então eu coloquei no gráfico aí para vocês verem o seguinte. 1.600 km por hora, 24 horas por dia é a duração do dia. Se a Terra aumentar a velocidade para 3.200 km por hora, então nosso dia que hoje é 24 horas será de 12. Se a Terra aumentar 6.400
km por hora a sua velocidade, o nosso dia, que hoje é 24 horas, vai passar a ter 6 horas só. 3 horas de sol, 3 horas de lua. Acaba o dia. Se a velocidade da Terra dobrar para 12.800, teremos 3 horas do dia. 1h30 de sol, 1h30 de lua. Se a velocidade dobrar para 25.600 km, teremos aí 1h30, 75 minutos de sol, 75 minutos de dia, de lua. Se a Terra aumentar para 85.534 km por hora, a velocidade dela em torno de si mesma, o que acontece com o dia que hoje é de 24 horas? O dia passa a ter 30 minutos. E nós vamos ver 15 minutos de sol, 15 minutos de lua. 15 minutos de sol, 15 minutos de lua. E se você dobrar 15 minutos? E se você dobrar 7 minutos e meio? E se você dobrar 3 minutos e meio? E se você dobrar 1 minuto e meio? E se você dobrar 40 segundos? E se você dobrar 20 segundos? E se você dobrar 10 segundos? E se você dobrar 5 segundos de sol, 5 segundos de lua? Olha a velocidade então. Então como poderemos ver Jesus Cristo, o planeta todo ao mesmo tempo? O que vai acontecer com a rotação da Terra? Vai ser alterada. A velocidade da Terra vai ser completamente acelerada. Acelerada, acelerada, acelerada. Por isso que o grande conflito fala que parece que ela vai partir no meio, de tão veloz que ela está. Parece que ela vai rachar, espedaçar. Ela vai ser acelerada e Jesus vai ficar paradinho no leste, no oriente, do lado do sol nascente, e a Terra em altíssima velocidade. O mundo todo vai ver Jesus ao mesmo tempo. Compreendeu? Agora, olha o que vai acontecer para você entender. No Verdade sobre os Anjos 111, diz assim: as potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Então Deus fala. O que acontece com as potestades do céu, com o sol, lua, estrelas e o planeta Terra? Deus fala e a Terra então entra em pânico, em desespero de velocidade. A voz de Deus vai fazer a Terra andar mais veloz do que ela já anda. O sol também, o que vai acontecer com o sol? O sol, a lua e as estrelas se moverão em seus lugares. O que significa isso? Que o planeta Terra vai sair do sistema solar. Nós vamos ver isso no próximo estudo, sobre o milênio. Você não pode perder. O milênio vai nos descortinar para nós grandes coisas, grandes segredos e grandes coisas fantásticas, maravilhosas. No milênio, o planeta Terra vai sair do sistema solar e vai ficar à deriva no universo. O planeta Terra vai ficar à deriva no universo. Sem sol, sem lua, sem claridade, em plenas trevas. Então você aguarda isso para o estudo do milênio que nós vamos ver lá. Está na Bíblia, viu? Que o planeta Terra vai sair do sistema solar. Não vou falar o texto para você vir para o próximo estudo. Então aqui, mas o Espírito de Profecia que já foi claro, né? Falou que o Sol, a Luz e a Estrela vai se mover dos seus lugares. Tá certo? E o planeta Terra vai ficar sozinho, a devagar no universo aí. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Com a voz de Deus, abala o sistema solar e o planeta Terra entra aí em convulsão na questão velocidade. Agora quero ler com vocês aqui o texto do Grande Conflito, bem pausadamente, para vocês compreenderem o que vai acontecer aí. Diz assim, ó: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Meia-noite do nosso relógio aqui da Terra, tá bom? O sol aparece resplandecendo em sua força. Irmão, por que é meia-noite? Porque o sol logo em seguida aparece, provando que é meia-noite. Meia-noite do Oriente, né? E o planeta já estava ficando escuro lá. Lembra-se, quem teve o estudo da sétima praga? Uma escuridão cai sobre o planeta Terra. Lembra-se? Na sexta praga para a sétima. E o sol aparece então resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Então os justos ficam maravilhados, é Jesus que está voltando. Tudo na natureza parece desviar do seu curso, tudo. Tá vendo aí? Inclusive a rotação do planeta Terra. Tudo está desviado do curso, inclusive a própria rotação. As correntes de água deixam de fluir. Que agora a Terra vai ficar maluca. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, olha que texto interessante que está no Grande Conflito, e você já leu, mas não prestou atenção. Olha, acha-se, está grifado, um espaço. O que é espaço? Vamos ver que o contexto aqui é fenda, buraco, espaço, dá tudo na mesma.
acha-se um espaço claro, de glória indescritível. Então, enquanto está escuro, tem um espaço que a glória é indescritível, donde vem a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo, está feito, que é já no final da 7ª praga. Essa voz abala os céus e a terra. Está vendo aí? Aí abala e acelera. De onde vem essa voz, irmão? Ela vem pelo espaço aberto, que está aberto aí na atmosfera. Lembra-se disso. Há um grande terremoto no planeta Terra, como nunca tinha havido desde que... Vamos para a próxima figura que continua. Desde que há homem sobre a Terra. Então esse terremoto, ele vai trazer uma destruição bem profunda no planeta Terra. Tá certo? Vai dar um desabamento de todos os prédios aí do planeta Terra. Continua o texto dizendo, o firmamento, que é isso que a gente olha para o céu, a atmosfera, parece abrir e fechar, abrir e fechar. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar o quê? A atmosfera. Como? Como que a glória que está lá a 1500 anos-luz de distância, ela vai atravessar a atmosfera? Como, irmão? Se o trono de Deus está lá? Porque o buraco de minhoca já começou a se formar. Uma parte lá no, perto do trono de Deus, lá no mar de vidro, e a outra parte aqui na terra. E você aqui da terra observa, olha por ele, e parece que a glória do trono de Deus vai atravessar a atmosfera, porque você consegue vê-la. Você consegue ver a glória do trono de Deus. Como? Por meio desse buraco, senão não veria. Continua dizendo, as montanhas agitam-se como a cana ao vento. Parece palha as montanhas, né? E anfractuosas rochas gigantescas e irregulares, são espalhadas por todos os lados, como pedrinha, né? Rochas gigantescas que vai ser para tudo quanto é lado, como se fosse pedrinha pequena. Agora, esse outro texto aqui é interessante, eu grifei porque é as partes mais importantes que eu grifei para a gente entender o conceito aqui, que vai envolver aqui a física e outras coisas mais. Há um estrondo, como de uma tempestade a sobrevir. Por que esse estrondo? Irmãos, para ter um estrondo, para ter barulho, estouro, os objetos têm que ser super gigantes e tem que quebrar a barreira do som. E aí onde é que o buraco de minhoca começa formando? Lá primeiro, lá no mar de vidro. E vem e puxa a nossa galáxia e aproxima mais e mais. O nosso sistema solar aproxima o planeta Terra da outra envergadura do buraco. Na medida que vai aproximando, ele vai chegando também ao mesmo tempo, atravessa a atmosfera, que já chega no planeta Terra, vai ficar a 12 km de altura a atmosfera, atravessou a atmosfera, causa uma explosão, um estrondo. E aí diz assim, com essa explosão, esse estrondo, o mar é açoitado. As ondas sonoras da explosão que vem do buraco, bate no mar, o mar açoitado, cria tsunamis, cria maremotos, como nós já vimos no estudo das pragas, né? Não vamos falar mais sobre isso aqui. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o assobio sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. Olha só que coisa terrível, né? A terra inteira se levanta. Por que a terra se levanta, irmão? Dilatando, esticando, como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar. Parece que a terra vai quebrar no meio. Por quê? Seu próprio fundamento parece que vai ceder, não vai aguentar. Porque ela está em altíssima rotação. Ela está em altíssima velocidade. E ela parece que não vai suportar. Só vai suportar pelo poder de Deus mesmo. Senão ela não aguentava, não. A terra ia partir em 2 pedaços e abrir no meio do universo aí. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão agora a sossobrar, a balançar. Desaparecem ilhas habitadas. As ilhas serão engolidas pelos maremotos. Os portos marítimos são tragados pelas águas enfurecidas. Claro, diante de um ambiente desse, diante de uma circunstância dessa aí, não é para sobrar nada mesmo, não. Densas nuvens pesadas, né? Ainda cobrem o céu, tudo escuro. Contudo, é aqui que eu quero chegar para você entender comigo o raciocínio baseado na ciência, baseado no espírito de profecia, que a Terra está em altíssima velocidade, porque o Sol não vai sofrer o impacto de giro, porque o Sol não gira, a Terra é que gira. Olha o que vai acontecer aqui agora. O Sol de quando em quando irrompe. O que é irromper? Aparece.
Como que o Sol aparece de quando em quando se quem gira a Terra? A Terra está assim, girando, 12 horas tem Sol, 12 horas tem Lua, 12 horas tem Sol, 12 horas tem Lua. Mas agora a Terra está assim, ó, Sol, Lua, Sol, Lua, Sol, Lua, Sol, Lua, Sol, Lua. Por quê? Por que o Sol aparece de quando em quando? Porque a Terra está em altíssima velocidade, meu irmão. A Terra está girando descomunalmente, de forma impressionante. Continua o texto. Aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Então o Sol está ali, Sol está ali, Sol, Sol. Como se fosse Deus olhando, piscando o olho para os ímpios, para poder trazer para eles a vingança. Relâmpagos terríveis estalam no céu, envolvendo a Terra num lençol de chamas. Então, para onde você olhar no planeta vai ter relâmpago. É algo que não tem como descrever apenas. Ellen White diz que não dá para descrever a volta de Jesus. Você vê uma situação dessa aí, tudo desabando ao seu redor, pedra de 30 quilos caindo, maremoto engolindo, relâmpago para todo lado no planeta. O planeta já saindo do sistema solar, já na medida que o Sol está ainda aparecendo aqui, no finzinho da volta de Jesus que ele se desloca. Mas aí tudo está encurvulsionado. E agora, olha o que está o próximo aqui. Envolvendo a Terra num lençol de chamas. Olha, grifado, novamente eu grifei porque são essas partes que nos chamam a atenção, que a gente lê apressado e não presta atenção. Por uma fenda nas nuvens. Diga para mim o que é fenda. Olha no dicionário e você vai encontrar. Fenda é buraco, é espaço. Claro, Ellen White nos usou pelo buraco de minhoca, né? Mas por um buraco nas nuvens, por uma fenda, buraco, espaço. Fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente, em contraste com as trevas. Enquanto estas palavras, Salmos 46, versículo 1 a 3, né? O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, ainda que os mares engulam a terra. Lembra que eu falei que esse salmo é profético? É um salmo que vai cumprir-se ao pé da letra nesse período da volta de Jesus. Então, enquanto as palavras do Salmo 46 sobem, né, de santa confiança, ascendem a Deus. As nuvens recuam, as nuvens se afastam, e se vê o que agora? Olha a outra parte grifada aí. E se vê os constelados céus. Você sabe o que é céus constelados? São as constelações, que são aproximadamente 80 constelações que tem no universo. Então você aqui do planeta Terra vai conseguir ver pelo buraco, que não é pequeno, é gigantesco, pelo buraco de minhoca, você vai conseguir ver várias constelações que estão tão longe a olho nu da gente. Você vai ver a olho nu os céus constelados. Continua assim, ó, indescritivelmente glorioso, quer dizer, você vai ver glória fantástica de várias estrelas que hoje é impossível ver, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. Irmãos, é coisa sublime, é coisa maravilhosa o que nos aguarda aí. Então, esse link você tem que repassar para os seus amigos, repasse para os seus parentes que são católicos, que são ateus, que não acreditam em Deus, pelo menos para despertar a curiosidade deles. Repasse esse link aí indiscriminadamente para todo mundo, porque todo mundo precisa também entender que o que Deus está preparando para nós é algo fantástico, algo glorioso. Ainda está no fim do estudo, mas ainda você pode repassar a si mesmo. Ainda no Grande Conflito 639 diz assim, ó, é a continuação do texto. A glória da cidade celestial emana, vem de suas portas entreabertas. Agora eu pergunto para você, como que daqui do planeta Terra você vai olhar, sendo que a cidade santa, ela não vem na segunda vinda de Jesus, ela vem na terceira, na segunda não. Mas como que aqui do planeta Terra você vai olhar para o céu e você vai ver o quê? As portas da cidade santa e a sua glória indescritível. Como? Se ela está a 1.500 anos-luz de distância, porque você verá tudo pelo buraco de minhoca. Pelo buraco de minhoca você verá as constelações do universo, muitas delas, não todas, é claro, mas muitas delas. Você verá as obras maravilhosas da mão de Deus, você verá a glória de lá da cidade santa vindo, você verá coisas fantásticas, irmãos. É coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, e nem a pena pode descrever. Mas é algo que quem estiver lá vai ver. E os 144 mil vai estar tudo vivo para ver. Os que morreram ressuscitam antes para ver tudo isso aí. Agora, os ímpios que estiverem vivos também vão ver. Agora, é claro, aqueles que não se salvarem não vão poder ver esse show pirotécnico que Deus vai apresentar para o universo. Mas, pela graça de Deus, todos nós estamos aqui e vamos ver isso aí. Bom, aqui eu coloquei uma explicação científica, né, sobre aquele estrondo lá que diz Ellen White. Ó, há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. Então aqui vem explicando um dado científico por que dá esse estrondo. Ó, os efeitos dessa abertura do buraco de minhoca, como está nessa ilustração para você ver aí, provoca esse estrondo. Quanto mais se aproxima da Terra, provoca o estrondo. Isso é provocado de que forma, irmão? Pela pressão do ar
que vai vindo, a pressão do ar e o deslocamento na atmosfera, no espaço-tempo que causa, né? Que vai encurtando. Então, causado aí pelo esse wormhole, pelo buraco de minhoca, dando a impressão de um som de trovão, uma grande explosão. Então é isso aí, é porque ele vai se aproximando do planeta Terra, chega na atmosfera, porque ele sai do vácuo, lá onde não tem som, né? No vácuo, no espaço sideral, lá não tem som, não tem nada, mas chegando aqui tem som. E aí a atmosfera dá essa explosão, ele aproxima de nós. Bom, irmãos, agora nós estamos chegando aqui, ó, nessa figura. Os anjos já estão de prontidão. Os anjos estão assim, ansiosos, aguardando esse momento maravilhoso, aguardando esse evento fantástico que o universo todo vai contemplar. Todo o universo vai assistir à volta de Jesus. Todos os outros planetas, os milhões de outro mundo, todos eles estarão na expectação desse grande e maravilhoso dia. Então encontramos aí qual a razão da memória? Da demora? Se os anjos já estão de prontidão, porque o grande dia de Deus está próximo. Os anjos estão aí praticamente ao redor do planeta, só esperando Jesus, né? Falar, vamos. Qual a razão da demora? A razão da demora está em 2 Pedro 3,9. A razão da demora, vou falar, deixar você procurar na sua Bíblia a razão da demora. Mas eu vou dizer para você a razão da demora. A razão da demora de Deus é o motivo principal, é o rosto da pessoa que você vê no espelho. A razão da demora de Deus é você. É o rosto que você vê no espelho, é você. A razão da demora de Deus é esperando você. Ele está aguardando você. Ele está aguardando você e está preparado para esse evento. Porque Ele não quer que você fique fora dessa viagem. Ele não quer que você perca esse show. Ele não quer que você fique de fora do céu, da eternidade. E venha gozar aí da felicidade perene que Ele tem para nos dar. Então a razão da demora é você, meu irmão, é você, meu amigo, você que ainda não tomou essa decisão, você que ainda está vacilante, titubeando, hesitando, demorando em tomar a decisão em seguir a Jesus, em definitivamente ficar ao lado de Deus, em definitivamente tomar sua posição e tornar-se um membro da igreja. É você a razão da demora. Deus está aguardando só você decidir. E se você que já tomou sua decisão, mas você andou vacilante nos caminhos do Senhor, você anda desanimado, você é a razão também de Deus estar demorando. Você é a razão de Deus estar esperando você levantar a poeira espiritual da sua vida e assim estar pronto para essa viagem. Aí nós encontramos uma figura antiga de Ório. Ório hoje é assim, irmãos. Vocês estão percebendo? Hoje ele é assim. Na figura seguinte, logo ela será assim. 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Percebeu? Nós só falamos aqui de maneira pálida e insignificante o que vem por aí. Mas o que o homem não tem ideia, não tem noção, nunca contemplou, nunca viu, é o que Deus está preparando para nós, é o que Deus está aí guardando para nós. E aí encontramos então agora o texto aqui, chegamos ao fim, texto de reflexão. Aí nós temos uma visão dos anjos vindo de cima para baixo, resgatar o povo de Deus, né, das alturas dos prédios, e Jesus lá no alto, aproximadamente 12 quilômetros de distância na atmosfera. E a meditação Maranata na 53 diz assim: a vinda de Cristo será assim por dizer à meia-noite. Lembra do outro texto lá? Que o sol aparece à meia-noite, quando todos estão dormindo no sentido espiritual. É bom que cada um endireite todas as suas contas antes do pôr do sol. Então você precisa corrigir suas contas com Deus antes do pôr do sol da sua vida, que pode ser hoje. Então todas as suas contas têm que estar em dia com Deus. Em toda luz que você tem que estar em dia com Deus. Olha, irmão, vai ser salvo pessoas de todas as denominações, que recebeu a luz gradativa, né, pouca em todas as épocas. Mas você, irmão reformista, você, irmão adventista, que recebeu muita luz, sobre você recai mais peso, mais luz. Por isso que para você terá mais privilégio. E Deus espera que até o pôr do sol da sua vida, você venha estar em dia com Deus. Então ajuste suas contas com Deus, seja ela de qualquer esfera, seja ela em qualquer área. Coloque em dias. A sua consciência sabe. Se você perguntar para você, você sabe qual é as pendências que você tem com Deus. Alguns é na mordomia, outros é na alimentação, outros é no mundanismo, outros é no vestuário. Cada um tem sua fraqueza. Outros é com mulher, outros é com homem, outros é com o mundo, outros é com bebida. Cada um tem a sua fraqueza. E Jesus está esperando você ajustar suas contas. Será que você vai perder de fazer essa viagem fantástica por ninharia que aqui tem nesse mundo? Não é possível, né? Não é possível, não podemos. Então, meus queridos irmãos,
nós chegamos assim ao fim do nosso estudo de hoje, com esse apelo de Deus para mim. Eu também estou ajeitando minhas contas, todas elas. Tá botando em dias tudo, porque Jesus está voltando e Ele vai me buscar. Ele está voltando e Ele vai te buscar. E nós precisamos, assim, estar em paz com Deus em dias quando Ele estiver retornando para nos buscar. Mas então Deus quer que nós façamos essa viagem fantástica e maravilhosa, vendo as constelações do lado. Veremos então, como disse Deus para Jó, né? Você pode soltar os laços de ouro, Jó. Teremos o privilégio de ver a olho nu, próximo assim, ó, as Três Marias. Já pensou você ver do lado, de perto, as Três Marias, junto com seu filho, junto com seu esposo, com sua esposa, sentado na grande nuvem fantástica e subindo em direção ao céu, 7 dias viajando e olhando de um lado e vendo assim coisas fantásticas que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te prepare para esse grande dia e esse grande evento. Amém? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Um ótimo estudo aí. Que esse dia da volta de Jesus possa acontecer logo. Esse é o nosso maior desejo e nossa maior ansiedade. Muito obrigado a todos. Deixe aí nos comentários sua pergunta, o seu questionamento para que a gente possa responder, tá certo? O nosso próximo encontro amanhã para falar sobre o 11º estudo. Tá muito importante, já está acabando, só faltam 2. Você tem que continuar até o final para que você tenha conhecimento sobre todos esses assuntos. Fique com Deus, pessoal, e nos vemos então amanhã.